Eu quero, neste momento, convidar os irmãos para nós estarmos lendo o texto bíblico que se encontra na primeira carta aos Coríntios, capítulo 10. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo número 13, né? Nós vamos ler esse texto para a gente estar tirando desse texto aí uma reflexão sobre a nossa participação, a nossa efetiva integração na mesa do Senhor, participando da mesa. Aliás, o capítulo 10, ele introduz ao capítulo 11, que é o capítulo da ceia do Senhor, tá? É o capítulo que introduz, o apóstolo Paulo usa para estar introduzindo o que é a ceia do Senhor. Vamos lá. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 1 ao versículo de número 13. Eu quero que você leia comigo, tá? Para você estar também participando, bem assim, diretamente da leitura da Bíblia. Vamos lá, todos juntos? Porque não quero, irmãos, que vocês ignorem o fato de que todos os nossos antepassados estiveram sob a nuvem, todos passaram pelo mar. Em Moisés, todos eles foram batizados na nuvem e no mar. Todos comeram do mesmo alimento espiritual, beberam da mesma bebida espiritual, pois bebia da rocha espiritual que os acompanhava. E essa rocha era Cristo. Contudo, Deus não se agradou da maioria deles. Por isso, seus corpos ficaram espalhados no deserto. Essas coisas ocorreram como exemplo, para que não cobicemos coisas mais, como eles fizeram. Não sejam idólatras, como algum deles foram, conforme está escrito. O povo assentou para comer e beber, levantou-se e entregou a farra. Não pratiquemos imoralidade, como algum deles fizeram, e num só dia morreram 23.000. Não devemos pôr o Senhor à prova, como alguns deles fizeram, e foram mortos por serpente. E não se queixe, como alguns deles se queixaram, e foram mortos pelo anjo destruidor. Estas coisas aconteceram a eles como exemplo, e foram escritos como advertência para nós, sobre quem tem chegado o fim dos tempos. Assim, aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Não sobreveia a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados, além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele mesmo providenciará um escape para que os possa suportar. Amém? Muito bem, o texto desta introdução do capítulo 10 é exemplo da história de Israel. Israel está em pauta, está em manchete, né? Israel está em manchete em todos os jornais da terra, né? Então, quando a gente lê o texto, a gente lembra que tudo que acontece com Israel interessa a igreja, né? Tudo que acontece em Israel interessa a nós, né? A guerra que está acontecendo em Israel informa para nós muita coisa, né? Informa para a gente algumas coisas. Por exemplo, essa guerra que está acontecendo, que já tem 30 dias de guerra entre Israel e o Hamas, esta guerra, ela tem uma explicação profética para a gente, né? Primeira coisa, a gente tem que extrair o seguinte exemplo, a seguinte informação, que o inimigo nosso está no nosso derredor querendo nos estragar, né? Primeira coisa, tem que ter consciente que o inimigo, Satanás, está ao derredor de cada um de nós, querendo nos estragar, né? É isso que nós observamos com isso. Estamos rodeados pelo inimigo, né? Que quer aproveitar uma brecha, quer aproveitar um espaço, quer aproveitar uma oportunidade para fazer um estrago na nossa vida, na nossa casa, na nossa família. Segunda coisa, que o inimigo não vai desistir de nós enquanto ele não nos destruir por completo, né? E a resposta é essa: nós temos que vencê-lo a todo custo, né?
Nós não temos outra alternativa, não vencer o inimigo da nossa vida. Não dá para você aceitar ser todo dia bombardeado por alguma seta maligna, algum morteiro satânico, e você acostumar com isso, né? Você tem que saber que você tem que vencer o inimigo, né? Resistir ao inimigo e ele fugirá de vós. Aí tem que pôr o inimigo para correr, porque nós temos o poder do Senhor em nossa vida. A terceira coisa que nos também nos convida a pensar sobre essa guerra: os cuidados que devemos tomar contra as armadilhas, as ciladas e artimanhas que o inimigo coloca em nosso derredor. Por isso, o aviso é esse: sejam vigilantes e estejam em alertas, tá? Não é tempo de dormir, ficar pensando que está tudo bem, né? E baixar a guarda e pensar que você é intocável. Não iluda com isso. Fique em vigília, em alerta, porque o inimigo está querendo de alguma forma fazer um estrago com a gente. A outra coisa que nós aprendemos com essa guerra: o inimigo não conforma com a nossa vitória em Cristo. O inimigo não fica satisfeito com o bem-estar espiritual da gente. Aí não fica satisfeito com o nosso bem-estar. Então a gente tem que ter consciência de que quando nós estamos bem, não desprezemos a importância de continuar em vigília, de continuar buscando, de continuar santificando nossa vida, porque o nosso bem-estar depende de nós estarmos seguros no Senhor Deus, né? A outra coisa, a importância de termos e estarmos armados com armas espirituais, tá? Nós não precisamos de armas humanas, né? Nós não precisamos de armas armas de ordem humana. A gente precisa de armas espirituais. A nossa guerra não é contra carne e sangue, mas é contra as potestades malignas, né? E essas potestades malignas não se vence com tiro de revólver, com canhão, com explosões de mosteiro, mas vence com a arma do Espírito, com a vida espiritual, com o poder de Deus, com a vida entregue na sua presença. Aí nós conseguimos vencer os nossos embates. Outra coisa, essa guerra mostra que o perigo de estarmos confiantes em nossas próprias forças, né? Em nosso recurso financeiro, ilusão. O diabo não respeita dinheiro, não respeita influência, não respeita nenhuma força humana, tá? O diabo respeita quem tem sobre ele o sangue de Jesus Cristo. Aí ele treme, aí ele foge e aí ele tem que ser resistido, né? Então ele tem que aprender isso. E a gente, por fim, tem que aprender: se Deus é por nós, se Deus não for por nós, quem será? Se Deus não tiver misericórdia de nós, quem vai ter? Então a importância da gente estar atentando para tudo que acontece em nosso derredor, porque de alguma forma é uma advertência, é um exemplo que está nos informando. Muito bem, o texto do capítulo 10 da carta de Coríntios começa o apóstolo Paulo fazendo algumas observações, né, para o povo de Israel e recordando aquele povo de algumas referências que eles tinham, né? Algumas referências que fazia parte da sua história, né? Foram batizados na nuvem, no mar, eles beberam e comeram do alimento espiritual, beberam da bebida espiritual e assim por diante, né? Eles andaram com Deus e assim por diante. Ou seja, é o mesmo nós falamos assim: na vida espiritual não basta termos histórias religiosas, experiência do passado, privilégio de Deus ou com Deus, referência na história de Deus com os homens. Isso não basta. Ser batizado, ser membro de uma igreja, conhecer a Bíblia, ter experiência com Deus, ter dons espirituais, não basta, né? Não é isto, isso não basta, não é suficiente, né? Agora, o mais importante que o apóstolo Paulo enumera
mais importante do que essas referências, né? Do que essas histórias do passado. O mais importante é no presente estar agradando a Deus. No presente estar agradando a Deus. Aí o apóstolo, a escritura fala bem assim: contudo, Deus não se alegrou, Deus não se agradou da maioria deles. Deus não se agradou da maioria deles, por isso os seus corpos ficaram espalhados no deserto. Então, meus irmãos, quando a gente fala em Deus, fala em comunhão de Deus, fala em história espiritual, fala em coisas bíblicas, a coisa mais importante para mim e para você é nós termos a chancela de um homem ou de uma mulher que agrada ao Senhor Deus. Essa que é o ápice, essa que é a importância maior, isso que é aquilo que é mais evidente na nossa vida, o nosso agradar a Deus, tá? Agradar a Deus, não agradando aos homens, não agradando a si mesmo, né? Agradar a Deus significa renunciar tudo aquilo que ofende, que provoca, tudo aquilo que é contrário ao que Deus quer dos seus filhos, né? E o princípio da fé é isso: sem fé é impossível agradar a Deus. Então, o princípio de agradar a Deus é a fé. Eu espero que todos nós que estamos aqui sejamos pessoas que andam por fé, pessoas que vivem pela fé, pessoas que amam a fé, pessoas que crescem na fé, pessoas que admiram aquele que vive da fé, pessoas que respeitam aqueles que vivem da fé. Então, o princípio, portanto, de agradar a Deus é uma fé verdadeira. Agora veja bem, em 1 Colossenses capítulo 4, o apóstolo Paulo também escrevendo, ele faz assim, essa seguinte advertência: quanto ao mais, irmãos, já o instruímos acerca de como viver a fim de agradar a Deus. E de fato assim vocês estão procedendo. Agora pedimos e exortamos a vocês no Senhor Jesus, que cresçam nisso cada vez mais. Que cresçam nesse propósito, nesse estilo de vida, nesta vontade, nesse aspecto, cada vez mais. Eu agradava a Deus ano passado, neste ano eu tenho que agradá-lo melhor e ainda mais. Se ontem eu agradava, hoje eu tenho que agradar melhor, ainda mais. Agradar a Deus, portanto, é progressivo, é uma constância, tá? É uma permanente na vida cristã. Agora, a gente encontra claramente esse agradar a Deus. Um exemplo muito interessante para a gente, que se encontra no capítulo 5 de Gênesis, do versículo 21 e 24, onde fala assim: aos 65 anos, tá? Enoque gerou Matusalém. Depois que gerou Matusalém, Enoque andou com Deus 300 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 365 anos. Enoque andou com Deus e já não foi encontrado, pois Deus agradara dele e o arrebatou. Irmão, eu não sei quanto tempo você tem de vida, mas a vida espiritual sua iniciou quando você batizou, tá? É a sua história espiritual. A história espiritual sua começou quando você membrou numa igreja, no corpo de Cristo, né? Desde aquele dia, o que estava proposto para você era você procurar nas suas atitudes, nas suas ações, nas suas emoções, nos seus sentimentos, agradar o Senhor. Aí a gente tem como exemplo aqui a pessoa do Enoque, que viveu num mundo talvez pior do que o nosso, mais imoral, mais obscuro,
de muitas trevas, muita falta de explicações para as coisas espirituais. Mas, no entanto, esse Enoque andou com Deus, viveu 365 anos, né? Você não vai viver isso, rapaz. Você não vai viver isso, né? Você vai viver muito menos disso. Se você viver 80, dá graças a Deus. Se você viver 90, começa a pegar a sua senha. Se você viver 100 anos, você pede misericórdia, Jesus, não é? Então preste bem atenção. Você não vai viver 365 anos, mas o tempo de vida que você tem quando você foi batizado é o tempo espiritual. E nesse tempo a sua história diz aí: eu vivo para agradar o meu Senhor. Eu vivo para agradar o meu Deus. Se você não conseguir esse ápice, essa chancela, a sua vida espiritual está comprometida. Agora, veja bem. Quando eu falo sobre esse assunto, eu preciso observar algumas coisas, a importância desse agradar a Deus. Em Números capítulo 14, versículo 8, nós temos efeito, nós temos a bênção do agradar a Deus. Capítulo 4, 14, versículo 8, fala assim: se o Senhor se agradar de nós, olha bem, se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nessa terra, onde há leite e mel, com fartura, e a dará a nós. Irmãos, se Deus agradar da minha vida, eu sou um homem abençoado, sou um homem próspero, sou um homem vencedor, sou um homem mais que vencedor. O segredo da vitória está em agradar a Deus. Quando você agrada a Deus, você tem autoridade com Deus, tem liberdade com Deus, você tem comunhão muito mais forte com o Senhor. Então aqui, Deus falando, Moisés, Josué falando, e também Caleb falando, ele diante dos desafios, das advertências do inimigo, diante das impossibilidades, ele falou: se Deus agrada de nós, ninguém fica na nossa frente não, rapaz. Se Deus agrada de nós, nós passamos por cima de exército, nós passamos por cima de tribulação, de terremoto, de guerra, e vencemos, porque Deus é que está do nosso lado. Deus agrada de quem agrada a Ele. Glória a Jesus. Agora, veja bem, no capítulo 8, versículo 8 de Romanos, nós encontramos o apóstolo Paulo tratando desse assunto também, desse assunto de agradar a Deus, onde ele fala bem assim, capítulo Romanos 8, versículo 8, fala bem assim para nós: quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Repita comigo: quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Tá certo? Aí, meus irmãos, aí está o segredo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus, né? Na carne nós não podemos e não vamos conseguir de forma alguma agradar a Deus. Sabe? Olha bem, o dominado é aquele que é controlado, aquele que a carne prevalece, né? Aonde a carne é o senhor dos seus desejos, das suas emoções, dos seus sentimentos e da sua vontade, tá? É isso que é um crente carnal, né? Se o seu louvor é da carne, fede, tem mau cheiro, Deus não aceita louvor na carne. Deus aceita louvor do Espírito, porque o louvor do Espírito chega até Ele com cheiro agradável de quem foi ofertado vida no altar. Então, louvor, adoração, dons, qualquer serviço prestar a Deus da carne não tem valor algum, não vale nada, não presta para nada. Da carne Deus nada aproveita. Não iluda com isso. Deus é honrado pelo homem espiritual, não pelo homem carnal. Aleluia. É no Espírito que nós conseguimos agradar a Deus, e não na carne.
Olha, da carne nada aproveita. Romanos 8:5 fala assim: quem vive na carne tem a mente para o que é da carne, para o que a carne deseja, sabe? Mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para aquilo que é do Espírito. Aqui eu quero falar sobre mentalidade carnal e mentalidade espiritual, sabe? Mentalidade. A mentalidade do homem espiritual não é a mesma mentalidade do homem carnal. Aí eu posso medir a sua mentalidade de acordo com as suas palavras, com as suas ações, tá? Com o seu proceder. Eu meço a sua mentalidade. Uma mente espiritual tem pensamentos espirituais, tem emoções espirituais, tem domínio espiritual. Agora, uma mente carnal é o desejo da carne que prevalece, é o desejo das emoções carnais que prevalece, não é? A mentalidade da carne, ela provoca a pessoa a desejar fazer aquilo que é o seu desejo. As suas decisões é conforme essa mentalidade. E essa mentalidade da carne é um problema sério, porque a pessoa ilude consigo próprio, né? Ela engana a si próprio. Aleluia. Aí as coisas aconteceram lá no capítulo 10, Deus falou, olha, isso acontecendo para vocês aprenderem. Isso é um exemplo, vocês não cometer os mesmos erros. As pessoas inteligentes aprendem com os erros dos outros. Agora as tolas têm que aprender com os seus próprios erros. Tem que errar para saber que é errado. Tem que pecar para saber que é pecado. Tem que prostituir para saber que prostituiu. Tem que adulterar para saber que adulterou. Tem que roubar para saber que roubou. Meu Deus do céu, eu não preciso praticar o erro para saber que eu sou que é o erro. Então, por favor, tenha a mentalidade do Espírito. Olha, as coisas aconteceram por isso, for exemplo para nós. A Bíblia tem exemplo para nós fazermos como, e exemplo para nós não fazermos como alguém fizeram. Olha, aqui nós encontramos o seguinte, Deus exortando, não queira provocar Deus, tá? Não queira insultar Deus, não queira ofender Deus, não queira tentar Deus, irmão, porque você vai se dar mal, tá? Não queira ofender. Olha aqui, a gente lê o texto aqui, a gente não põe no lugar da gente, não contextualiza aqui. Aqui está falando de provocar Deus, tentar a Deus, ofender a Deus, insultar a Deus, provocar ciúme a Deus. É assim, irmão. Sabe o que é isso aqui? Você sabe que uma coisa é errada, e você faz errado para saber se Deus acha mesmo que é errado. Está entendendo? Você sabe que aquilo é pecado. Você pratica o pecado para saber se Deus está vendo ou não vendo. Sabe ou não sabe. Conhece ou não conhece o que eu estou fazendo. Não engana com Deus. Não insulta a Deus. Porque você não é tão grande assim. Não queira combater com Deus. Porque você vai ficar prostrado no deserto. Você não vai conseguir chegar em Canaã. Agora veja bem. Aí enumera aqui o que eles fizeram. O que eles fizeram? Primeiro, cobiçaram coisas mais. Cobiçaram aqui, desejaram, né? Queriam, almejaram coisas que não são boas, não são devidas, não são honestas, não são certas. Entregaram a farra aqui, entregaram a prostituição, a bebedeira, a orgias, aos prazeres imorais da carne, praticaram coisas imorais, coisas contrárias a Deus, indevida, impura, coisa suja, vergonhosa, indecente, contrária à natureza do Espírito. Colocaram a Deus à prova, tentaram, insultaram, ofenderam, queixaram e murmuraram, sem razão e sem reconhecer os seus erros e sem arrependimento. Meu irmão, você pode até ter razão para estar queixando. Agora, a pior coisa é você queixar a Deus sem razão, escondendo ou camuflando os seus erros e pecados que você não quer confessar. Sabe? É insultante para Deus.
eu chegar para Deus e estar falando com Ele, prestando um culto a Ele, dizendo para Ele: eu te amo, Senhor, eu te adoro, o Senhor é bom, o Senhor é lindo, mas a minha vida não confere com a vida de quem tem mentalidade espiritual. Amém? Está olhando para mim aqui? Aleluia. Quem tem mentalidade espiritual. Agora veja bem, queixar aqui como resultado da desobediência, da rebeldia e da dureza de coração. O queixume aqui é um queixume de quem era rebelde, de quem tinha um coração endurecido. Essas coisas aconteceram para nos avisar, muito especialmente quando nós estamos chegando no final dos tempos. No final dos tempos. Aqui nós temos uma passagem interessante assim: aquele que julguem que está firme, cuidado, para que não caia. Aqui está falando, irmãozão, é do autoexame. Do autoexame. Aquele que julga estar de pé, cuidado. Porque esse julgar aqui, desse camarada aqui, Deus falou, é um julgar com uma alta análise, um autoexame falso. É um fake news o autoexame. Você tira uma cópia falsa de você. Você está bonito na fotografia por fora, mas está um cadáver por dentro. Você está bonito por fora, mas por dentro está um sepulcro caiado. Está fedendo por dentro. Está podre de prostituição, de ódio, de rancor, de inveja, de ciúme e coisas semelhantes. Então, observe bem aqui. A autoanálise tem que ser coerente. A autoanálise não pode ser resultado de um autoexame balizado nas incoerências que eu tenho com Deus. Sabe? Nas incoerências que eu tenho com Deus. Eu tenho que fazer o meu autoexame consciente daquilo que é coerente de uma pessoa que serve, que anda com o Senhor Deus. A gente não pode fazer esse autoexame baseado na gente mesmo. Tem as pessoas que fazem os autoexames assim: irmão, eu já fiz, eu já fui, eu já trabalhei, eu já construí. E não é nesse autoexame não, meu irmão. O autoexame é assim: Senhor, onde eu pequei? Onde eu falhei, em que eu posso melhorar para te servir melhor, em que eu posso mudar a minha vida para ser mais crente, mais fiel, mais santo e mais reto. É nesse aspecto, tá? O autoexame é a gente colocar, a Bíblia de Lamentações 3,40 assim: examinemo-nos e colocamos à prova os nossos caminhos. Ou seja, examine e coloque à prova como você está. Qual caminho você está trilhando aí? Como está a sua vida com Deus? Avalie aí. Você é para avaliar isso, irmão. Não iluda com você mesmo. Não iluda com os seus pensamentos, com as suas opiniões, não. Não iluda com isso, não. Avalie conscientemente, coerentemente, qual é a sua realidade espiritual. Aí você, após fazer essa avaliação, aí você coloca no caminho e diz: é com o Senhor. É andando com o Senhor. É trilhando o teu caminho, e eu quero voltar a seguir a ti, conforme a tua vontade. Salmo de número 139, versículo 24, fala assim: sonda-me, ó Senhor, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se em minha conduta há algo que ofende, e dirige meus caminhos pelos caminhos eternos, Senhor. Amém. Aleluia. A gente tem que ter coragem, como Davi teve coragem. Coragem de botar os pés do Senhor. Sonda-me. Se tem alguma coisa que eu estou fazendo, que eu estou te ofendendo, me ajude a perceber, eu desconfiar, eu melhorar, eu consertar, para estar no seu caminho. Aleluia. Aleluia. Não espere coisas boas de quem estão praticando coisas más. Olha, preste bem atenção. Preste atenção. Não ande na companhia de quem faz coisas más, pensando que são coisas boas. Tá?
Não vai, não anda com esse homem, com essa mulher, com essa pessoa, porque é prejuízo para você. Não ande com quem está fazendo coisas mais, pensando ou querendo coisas boas. Aprenda isso. Olha, não queira escutar ou dar vazão para você mesmo, para desobedecer ao Senhor, para não cumprir aquilo que Ele quer. Não iluda com isso, irmão. Alguém, às vezes conta, pastor, fiquei sabendo que o fulano, o irmão, está fazendo isso e aquilo, irmão, estou preocupado com ele. Mas a pessoa sabe que ele não podia fazer, nem está onde está, mas está fazendo. Sabe, ele quer encontrar razão para ser desobediente. Sabe, eu quero encontrar razão para eu estar fugindo da presença do Senhor. Não luta com isso não, irmão. Deus sonda você por dentro e por fora. Deus conhece você, o seu andar, o seu assentar, o seu pensar, as intenções que estão no seu coração. Aleluia. Não queira, portanto, provocar a Deus. Não queira ofender a Deus. Não queira insultar a Deus. Aí nós encontramos assim o Senhor falando através do texto bíblico aqui, ele falando assim para nós, nesse aspecto, essas coisas aconteceram, como exemplo, né? Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. Tentação todos nós temos, irmão. Todos nós temos tentação. Tem uns caboclos que pensam que é mais bonito que eu, né? Pensa que todo homem é tentado. Seu maridinho pensa que ele é feio, aí ele é desajeitado. Não, vigia, minha filha, que ele é tentado. Não iluda, ou não é? Não é verdade? Todos nós, há tentações comuns do homem, há tentações da carne, né? A cobiça dos olhos. Agora só tem uma coisa, todos nós somos tentados, mas nós não somos vencidos pela tentação. Amém? Não é a tentação que vai prevalecer na nossa vida. A tentação vem, eu venço ela pelo poder do nome do Senhor Jesus Cristo, pelo poder da fé que eu tenho em sua palavra, pela autoridade que eu tenho no Espírito do Senhor. Amém? Eu preciso ter consciência. Agora veja bem, tentações, essas tentações comuns que a gente corre delas, livra delas, Deus opera na gente, irmão. Deus ajuda a gente a escapar. Mas tem caboclo não. Ele faz assim, vou ser tentado para ver se até onde eu aguento. Eu quero provocar a tentação para me tentar, eu quero vencer ela na carne. Você não vence tentação na carne, rapaz. A carne, quando você pensa, já está vencido, tá? Tentação se vence no espírito. Tentação é coisa de homem espiritual que vence no espírito, na mentalidade espiritual. Agora eu vou falar para você aqui uma oração inteligente. Uma oração inteligente que eu e você precisamos fazer, de acordo com o texto aqui que eu li. A gente, não sei qual que é a oração que você mais faz, né? A oração que você mais faz. Eu quero te sugerir uma oração para você fazer, que é a oração mais inteligente que a gente pode fazer. Oração mais inteligente não é pedir alguma coisa para Deus. Oração mais inteligente não é a gente estar ministrando sobre alguém. A oração mais inteligente é: Senhor, me ensina a te agradar. Me ajude, Senhor, eu nos meus caminhos aprender a lição, a disciplina, a regra de como te agradar. Essa é a oração inteligente, sabe? Você já orou isso, irmão? Jesus, me ajude eu te agradar. Eu não quero agradar a mim mais, Senhor. Eu não quero agradar o homem, eu quero agradar o Senhor. Se você continuar com esse pensamento de agradar a carne, você vai perecer no deserto. Você não participa do grupo daquele que agrada o Senhor. Agradar a Deus é uma renúncia, é um estilo de vida, é uma posição, é uma proposta, é uma firmeza, é uma permanente, é uma constante, em todos os sentidos, em todos os aspectos. Eu preciso agradar o Senhor Deus. A gente precisa conectar com esse assunto aqui para tomar ceia, sabe? Tomar a ceia. Esse assunto aqui conecta nós com a ceia. Lá na ceia fala: examina-se, pois o homem, depois coma deste pão e beba deste cálice, né? Autoexame.
Este autoexame você vai fazer. Se você pensa que está em pé, está firme, mas está caído há muito tempo, rapaz, iluda não, está caído, pede misericórdia para Deus te levantar. Agora não fica vaidoso, não fica pensando que você pode, caído, esbanjar com Deus. Não fique pensando que você, no pecado, pode ministrar ou pode falar, é adorar a Deus. Não, Deus não aceita esse tipo de louvor da carne. Entenda uma coisa, Deus procura quem o adora em espírito e em verdade. Aleluia! Agora veja bem, eu pergunto a você, estás agradando a Deus nos seus atos? Está agradando a Deus nas suas ações? Nos seus pensamentos? Nas suas intenções, nos seus sentimentos? Está agradando a Deus nesse aspecto? Aqui, mentalidade espiritual fala de sentimentos, fala de emoções, fala de vontade, de pensamentos, né? Agradar a Deus de boca para fora, irmão, isso é ilusão, isso é engodo, isso é fantasia, isso é mentira. Eu tenho que agradar a Deus de espírito, corpo e alma. Amém? Agradar a Deus de tal maneira que Deus olhe para mim, para aquele meu filho, ele tem compromisso com a minha palavra, com a minha vontade, eu vou agraciá-lo ele, com bênçãos maiores, com providências maiores, com vitórias melhores, sabe? Porque Deus tem compromisso especial com quem o agrada aqui na terra. Vamos ficar de pé. Aleluia. Enquanto uma pessoa dá mais atenção à carne, ela menos agrada o Senhor Deus. Tá? Agradar a Deus é trazer no altar uma oferta viva, uma oferta agradável. Agradar a Deus é você ser totalmente aceitável por Deus. Tá? Agradar a Deus é isso. É você ser uma oferta viva, santa e agradável ao Senhor. E quando eu sou uma oferta santa, viva e agradável ao Senhor, eu sou totalmente aceito na sua presença. Segunda coisa, eu quero que você tenha compreensão de uma coisa. Agradar a Deus é ter o testemunho dos homens que você honra e teme a Deus. Viu? Agradar a Deus é você ter testemunho das pessoas de fora que você tem honra e serve de fato ao Senhor Deus. Isso é agradar. Agradar a Deus é ter comunhão no Espírito Santo e estar vivendo e experimentando os efeitos da realidade do reino de Deus. Reino de Deus. A gente fala muito sobre isso. Reino de Deus, reino dos céus. Nós vivemos no reino de Deus. Agora, reino de Deus é reino. Reino é reino. Tem ambiente, tem mandamentos, tem proposta, tem regras, tem atitude, tem disciplina. Mas reino de Deus, irmão, ele está dentro de nós. O reino de Deus está dentro de mim e de você. Então, se o reino de Deus está dentro de mim e de você, é dentro de mim que eu devo viver a excelência desse reino. As coisas mais comuns do reino de Deus é paz, contentamento e alegria no Espírito. Fala assim, o reino de Deus é paz, contentamento e alegria no Espírito. Isso é reino de Deus. Reino de Deus é você fluir, é você deleitar com aquilo que é bênção, aquilo que é alegria, aquilo que é glória, aquilo que é celestial. Isso é reino de Deus. Aleluia. É ter vida espiritual efetiva. Agora eu quero dizer para o senhor o seguinte. A gente precisa ter a compreensão a seguinte. Não desassociar. Tem umas pessoas que querem desassociar a vida, o corpo, a carne do espírito.
Se você desassociar, tirar o espírito, você morre, queridão. Você é cadáver. Então não tem jeito de associar. Você é uma pessoa tritônica, né? Você é corpo, alma e espírito. Não tem como desassociar isso. Então a gente essa formação. Corpo, alma e espírito. Agora tem algumas pessoas que querem só oferecer a alma para Deus. Deus não é Deus é Deus da alma, né? Não, só ofereço o espírito. Eu fico com o espírito e eu quero ficar com a carne. Então fico com a carne que vai ser a alma para o inferno. E o espírito também. Agora, não tem como desassociar corpo, alma e espírito. Então, o que é oferta viva? Deus está pedindo e exigindo de mim e de você que nós, num ato de ceia como este, nós façamos a nossa oferta a Ele. A Ele. Uma oferta santa, uma oferta viva. Deus não aceita coisa morta, coisa estragada, coisa que fede, que tem mau cheiro no seu altar. Por favor, Deus não aceita nenhuma outra coisa a não ser vida no altar dele. Vida, 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 vida. Deus quer vida. E quando eu falo em vida, eu falo corpo, alma e espírito. Eu não falo só em alma, nem só em espírito, mas corpo, alma e espírito. Tudo isso ofertado a Deus como santo e agradável ao Senhor. E Deus recebe a minha oferta, a sua oferta. E diz a Bíblia que Ele inclina dos céus em alegria, em ver, em perceber alguém aqui na terra, um homem carnal como nós, como a gente, está renunciando tudo aquilo que não convém, praticando aquilo que convém, para ofertar para Ele coisa que seja santa, que seja agradável e que seja vida. Amém? Eu quero que você, portanto, nesta antecipação de ceia, eu queria que você estivesse autoanalisando a você mesmo, não iludido com as suas opiniões, com o seu histórico passado, com aquilo que você tem de Deus. Mas eu estou preocupado hoje, sabe o que é? É com agora, com o dia de como você está hoje, como está a sua alma hoje, como está o seu espírito hoje, como está a sua paz hoje, como está a sua comunhão hoje. É hoje que Deus está interessado ainda mais em te advertir para você não cometer esse desatino que aquele povo cometeu e pereceu no deserto. E eu não quero perecer, eu quero vencer, eu quero chegar aonde Deus prometeu que vai me levar. Eu quero ir para onde Deus está me levando, tá? Eu não quero ir para onde a carne quer me levar. Eu quero ir para onde Deus quer me levar. Aleluia, aleluia. Levante sua mão aos céus, adore o Senhor, faça a sua oração. Mas eu quero que você tenha coragem, tenha inteligência de orar. Senhor, me ajuda a te agradar. Eu preciso te agradar, custe o que custar. Ainda que custa eu perder alguma parte do meu corpo. Te arrancar o olho eu vou arrancar, te arrancar alguma parte do meu corpo eu vou arrancar. Mas o que eu quero é te agradar, de corpo, alma e espírito. Porque isso é a excelência de um culto, do culto verdadeiro, de uma fé verdadeira, de um evangelho verdadeiro, de uma vida espiritual verdadeira. Aleluia, aleluia. Levante suas mãos ao Senhor. Vou te dar alguns minutinhos para você falar com Deus esta noite, antes de você ceiar. Graças a Deus. Aleluia, aleluia. Talvez Deus atenta para você nessa noite e te fale assim: filho, eu te levanto, eu te sustento, eu dou escape. Eu dou escape para você ser a bênção que eu quero que você seja, o homem que eu quero que você seja, a mulher que eu quero que você seja. Oh Deus, que o Espírito Santo domine nossas emoções, domine nossos sentimentos, domine a nossa vontade, a nossa mente. Que o Espírito Santo os controle por inteiro. Que nós tenhamos a mentalidade espiritual, Jesus. Uma mentalidade de homem que vive por fé. Uma mentalidade de quem crê naquilo que é espiritual, Jesus.
uma mentalidade daquele que crê no poder da palavra tua, Senhor. Aleluia. Aquele que sabe a importância de estar vivendo por fé, aquele que tem mentalidade para saber o que importa, o que é importante aqui, ó Pai, neste ato de ceia, celebrar a tua morte e a tua ressurreição. A mentalidade espiritual para ser grato a Ti, Senhor, pelos muitos benefícios que o Senhor tem feito a nós, pela salvação, pela esperança, pelo perdão dos pecados. Uma mentalidade espiritual para renunciar tudo que for preciso para agradar o Teu nome. Uma mentalidade espiritual para fazer proposta, para fazer, ó Deus, um estilo de vida, a vida que tem o sentido único de te servir e te agradar, de vida, de sinceridade, ó Deus, de contentamento espiritual. Pai, que Teu reino reine em nós, que o ambiente espiritual paira em nós. Ah, Senhor da glória, que o cheiro do reino espiritual exale em nós, Jesus. Que nós, ó Deus, exalemos o bom perfume de Cristo. Que nós exalemos, ó Pai, o perfume, ó Pai, agradável às narinas de Deus. Rebalaia.